Os Guardiões do Vale. No coração de um vale chamado Esperança, vivia um povoado simples, cercado por uma natureza exuberante. Florestas densas, rios cristalinos e montanhas majestosas. Ali todos conheciam Analu, uma jovem camponesa curiosa e questionadora. Ela tinha uma irmã chamada Nick e um irmão, o Vini. Desde pequenos eles adoravam ouvir os causos do avô deles, chamado Didi. Um velho sábio que sempre dizia: escutem, vocês três. Cuidar dessa terra é a nossa missão dada por Deus. Está lá em Gênesis. Deus botou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Mas cuidar vai além de plantar. É proteger e respeitar. Porém, com o passar dos anos, o povoado começou a mudar. A ganância tomou conta de muitos. Árvores eram cortadas sem controle, muitas queimadas. O rio estava secando. E o céu azul deu lugar a nuvens escuras de fumaça por causa da poluição. Os três irmãos sentiam no peito um aperto ao verem a sua terra minguar. Um dia, durante uma tempestade, Analu teve um sonho estranho. Ela estava num campo árido, onde tudo estava seco e sem vida. De repente, ouviu uma voz forte e amorosa. Filha, por que deixaram meu presente ser destruído? A voz ecoava, e ela viu imagens da Bíblia. Ela estava aberta em Gênesis capítulo 2, versículo 15, depois Romanos capítulo 8, versículo 22, e por último em Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Era como se Deus estivesse mostrando a ela o impacto do descaso e clamando por mudança. Analu acordou decidida. No dia seguinte chamou Nick e Vini e contou tudo. Juntos começaram a pensar e buscar maneiras de salvar o vale. Tá na hora de agirmos. A Bíblia diz que a criação geme, esperando a atitude dos filhos de Deus. Vamos mostrar que somos esses filhos. Disse Analu segurando uma pequena Bíblia nas mãos. Determinados, eles começaram a replantar árvores, limpar o rio e ensinar os outros a usarem os recursos de forma responsável. Aos poucos, mais pessoas se juntaram ao movimento, inspiradas por Analu e seus irmãos, e também pelo chamado bíblico. Analu, sempre entusiasmada, lembrou a todos. Levítico diz que a terra não é nossa, mas de Deus. Somos peregrinos e precisamos tratá-la com respeito. Enquanto Vini e Nick já analisavam os dados de um drone e perceberam algo preocupante. As áreas mais críticas eram exatamente aquelas onde grandes fazendas vinham desmatando para plantar sem descanso. Para piorar, havia relatos de moradores dizendo que os rios estavam secando rapidamente e que o calor na região ficava cada vez mais insuportável. Analu lembrou-se de Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Com um tom sério, ela disse aos irmãos: Bah, Vini e Nick, dá pra ver que estamos muito longe do que Deus planejou pra gente. Ele nos chamou pra cuidar, mas o povo só está destruindo... Nick, pensativa, respondeu: Talvez seja por isso que toda a criação de Deus está gemendo. Como Paulo escreveu em Romanos 8, 22. É como se a terra estivesse pedindo socorro. Decididos a fazer algo, os três resolveram entrevistar os moradores locais e registrar as mudanças visíveis no ambiente. Foi então que conheceram Dona Josefina, uma senhora de 70 anos que morava na região há décadas. Com lágrimas nos olhos, ela contou: Pá, aqui tinha um rio que nunca secava, onde a gente pescava para sustentar a família. Mas agora, nem peixe tem mais. É como se a natureza estivesse morrendo junto com a nossa esperança. Essas palavras tocaram profundamente os três irmãos. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira, juntos com seu avô, eles refletiram sobre as consequências das ações humanas. Nick, segurando sua Bíblia, leu em voz alta Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Deus julgará os que destroem a terra. Isso não é só sobre o fim dos tempos, Analu. É um alerta pra gente agora. Analu concordou e sugeriu que usassem o documentário para conscientizar não só os moradores locais, mas também as autoridades e empresas responsáveis pelo desmatamento. Eles acreditavam que ainda havia tempo para a mudança. Inspirados pelas palavras de Levítico capítulo 25, versículos 23 e 24, que lembram que a terra pertence a Deus, decidiram mostrar que cuidar do planeta não era só uma questão ambiental, mas também espiritual. Mas o desafio era grande. No dia seguinte, ao tentarem gravar em uma área desmatada, foram confrontados por trabalhadores locais que temiam perder seus empregos. Vocês não entendem. Disse um deles.
A gente só faz isso para sobreviver. Vini, tocado pela situação, respondeu com gentileza. Entendemos sim, mas e o futuro? Deus nos confiou essa terra não para explorarmos até a última gota, mas para cuidarmos dela. Talvez possamos encontrar juntos uma solução que ajude vocês sem destruir o que resta. Essa conversa fez Nick e Analu perceberem que o problema não era apenas ambiental, mas também social e econômico. Eles precisariam do apoio de toda a comunidade. A ideia do documentário, então, evoluiu para incluir histórias de esperança e soluções possíveis, mostrando que a restauração da Terra era uma responsabilidade coletiva. Nesse ponto, Analu encontrou forças em Colossenses capítulo 1, versículo 20, fala sobre a reconciliação de todas as coisas através de Cristo. Ela compartilhou com seu avô que disse: Não estamos sozinhos nessa luta. Deus quer restaurar não só o mundo, mas também os nossos corações e nossa relação com Ele e com a sua criação. Meses depois, o vale começou a renascer. Os rios fluíam novamente, os pássaros cantavam, e a terra parecia sorrir. O povoado, antes mergulhado na ganância, agora celebrava a vida e o cuidado com a criação. Tempos depois, em um passeio, seu avô disse: Gente, isso é só o começo. Não vamos parar por aqui. A Bíblia nos chama a sermos guardiões da terra e luz nesse mundo. Vamos continuar agindo com fé e sabedoria. E assim, o Vale Esperança se tornou um exemplo de restauração. Um lembrete de que mesmo em meio ao caos, ainda há tempo para mudança. E a Analu, ela nunca mais parou de lutar por sua missão, junta com sua irmã Nick e seu irmão Vini. E com o apoio do seu Didi, sabendo que cada ação era um louvor ao Criador. A história do Vale Esperança nos ensina que cuidar da criação é um chamado divino. Como diz o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Assim como Analu e sua família, podemos fazer a diferença refletindo a glória de Deus em nossas ações. A restauração começa em nós.